Salve telanautas, tudo bem com vocês? Olha a gente aqui finalmente alcançando a década de 80 na série WandaVision, que a gente achou que fosse ser no episódio passado. Verdade. Mas eles deixaram pra pular um pouco, contar as coisas que estavam rolando lá do lado de fora da bolha, e agora a gente começa a ter um vislumbre ali do que eles estão fazendo. Se você tá chegando agora, não conhece a gente, eu sou o Heitor Teixeira. Eu sou a Patrícia Cantuária. Você tá assistindo o canal na tela e a gente tá no meio do Papo Nerd sem censura. Considere se inscrever, vem fazer parte da nossa família. Vem pra cá, se você curtir, já vai deixando um like aí, ajuda a gente. A gente tá tentando chegar nos nossos primeiros 1000 inscritos e a gente conta com a ajuda do pessoal. Sempre tem coisa bacana aqui, eu coloco bastante coisa de ficção científica, principalmente Star Trek, coisa de Star Wars. Vou começar a trazer um bocado de outras coisas sobre outras séries que a gente curte aí da atualidade. Quando der, com a presença aqui da Patrícia, às vezes de forma solo, mas também tem coisa aí para quem gosta de RPG, tem um bocado de outros assuntos mais técnicos, quem gosta de naves, esse tipo de coisa, vai acabar encontrando material aqui dentro do canal. Então, alto jabá feito, vamos lá falar com o pessoal a respeito de WandaVision, agora progredindo aí para a década de 80. Patrícia. Oi. Você concorda comigo que a gente começou a entrar num território onde a gente está começando a receber um pouco menos de comédia e um pouco mais de drama? Sim, já tinha ficado evidente no episódio passado, né? A gente já tinha comentado que tá começando a ficar misturado, né? Tá acontecendo muitas coisas que a gente vai comentar aqui. Então, é como se o mundo que ela tivesse criado estivesse aos poucos caindo. Eu acho que esse foi o episódio mais pesado até agora. Verdade, concordo com você. E a gente percebe que o pessoal que está do lado de fora não concorda 100%, um com a análise do outro. Eles têm visões distintas e isso acaba elevando um pouco o negócio do drama que a gente tem ali. Porque eles têm aproximações diferentes, eles têm métodos diferentes de resolver aquilo, né? Ah, sim, o diretor da SWORD tem uma visão, a Mônica, a doutora e o cara do FBI, como é que é o nome dele? Jimmy Woo. Jimmy, eles têm outra visão, né? Lembrando, pessoal, que daqui pra frente é tudo spoiler, então se você não assistiu o WandaVision episódio 5, vai assistir e depois volta aqui pra conversar com a gente. E a gente vai atropelar as surpresas. O que fica um pouco esquisito é que talvez esse diretor, que tá com cara de quem tá com a melhor das intenções ali, tem algo ali. Tá usando alguns métodos que de repente estão meio estranhos. Não sei se a gente tem que ficar de olho nele, mas eu não sei se ele é tão bonzinho assim. É melhor não confiar. A gente vê que o diretor tá cismando que as coisas estão acontecendo ali por causa da Wanda e ele tá tentando tomar uma atitude que resolva bem isso. A visão dele é que ela é uma vilã, pronto, acabou, né? Precisamos acabar com ela. A Mônica que teve lá dentro, mesmo tendo sofrido um pouco com algumas coisas, ela defende que não, que talvez, na verdade, a Wanda, ainda que seja a causa do que está acontecendo, talvez precise de ajuda também. Ela aponta que ela poderia ter matado a Mônica, né? E ela não matou, ela tirou ela da bolha, mas ela não matou. É quando ele solta a bomba e mostra o vídeo da Wanda invadindo o prédio da Espada e roubando o corpo do Visão. Nós havíamos comentado aqui que o ator tinha dito que tinha uma cena ali que ele acabou não gravando. Aliás, não precisou dele, né? Parece que essa cena já havia sido gravada mesmo anteriormente, porém não tinha sido usada, eles aproveitaram agora. Ela não consegue criar algo do nada. Ela cria em algo que já existe. Sim, até porque senão seria uma quantidade muito grande de energia que ela precisaria acabar controlando ali. E esse é o tipo de coisa que talvez o nível do poder dela não esteja alcançando ou não alcance ainda. Já desde episódios anteriores a gente vê que o Visão tá cada vez mais se ligando que tem algo esquisito ali. Ele não tá mais participando tão voluntariamente. A gente vê que agora ele começa a despertar, mas isso já aconteceu. Esse negócio do despertar já foi. O problema agora é que ele está começando a chegar na fase do escolher o que fazer. Ele ainda está se sentindo meio perdido, não sabe exatamente como lidar com a situação, ele não sabe exatamente o que está acontecendo, mas ele está começando a investigar de forma mais ativa. Ele começa a ter mais consciência, ele começa a perceber
as coisas que estão acontecendo ali, ele acha estranho, por exemplo, que toda vez que ele está tendo uma discussão, ele indaga algo, a Wanda, a vizinha aparece salvando ela, não é? Ela começa a usar os poderes na frente da vizinha, a vizinha vê os filhos crescendo e não sempre diz nada. Sendo interrompido, né? Parece que sempre de propósito alguma coisa que impede ele de dar um passo à frente. Isso vai, com o passar do tempo, irritando. Como eu falei, a gente tem um negócio de um pouco menos de humor e um pouco mais de drama. Apesar da cena ser conduzida quase como se fosse para ser uma cena de comédia, a gente vê que o timing dela é feito de uma forma meio truncada de propósito. E a partir do momento em que ela precisa de ajuda, a gente teve lá o momento onde eles estavam juntos enquanto pai e mãe. Ainda fizeram um negócio de fazerem a dancinha, um do lado do outro. Teve depois um momento sitcom, né? Ele veio lá com as chupetas enfiadas na orelha, aquele negócio todo, para fazer um gracejo, para deixar a coisa mais leve. Mas a partir do momento que eles meio que precisam de ajuda e aparece a Agnes, a gente vê que a coisa ali começa, ainda que tenha uma claque, tem uma risadinha de fundo, tem um momento, a gente vê que começa a quebrar de um jeito que começa a mostrar pra gente que realmente a situação não tá confortável pra nenhum dos personagens, nem pra própria Wanda. E a gente percebe que ela realmente não consegue controlar as crianças, né? A gente já tinha visto em outros momentos ela não ter controle sobre o que estava acontecendo, como tinha sido o caso da cegonha. Verdade. E tal. E com as crianças ela não tem esse poder de interferir. As falas da Agnes acabam ficando propositalmente esquisitas ali, como por exemplo quando ela fala que vai procurar bebida, né? E ela fala, não pra mim, que tipo de babá seria eu? É pras crianças e tal. Não não é? Só que isso não faria sentido de jeito nenhum, nem sendo pra ela, nem sendo pras crianças. Como por exemplo, na parte em que de repente a Agnes pergunta se quer que ela segure, se quer que ajude a fazer as crianças parar de chorar ali, e o Visão meio que aparentemente quebra o roteiro, ele sai do script. Ele não confia nela. E aí o que acontece é dela virar pra Wanda meio que perguntando, você quer que eu comece de novo? Quase como se fosse um ensaio ali, não a coisa real. Então, mas aí é que eu me pergunto, né? Porque aparentemente eles estão sob o feitiço dela. Como é que ela conseguiu sair ali no meio? Pois é, mas a gente já vinha conversando a respeito do lance de que nem todo mundo deve estar sendo controlado no mesmo nível. Então talvez o poder da Agnes seja ainda maior aí, né? Eu não sei exatamente o que pensar dessa personagem. A gente sabe que se de fato ela for a Agatha Harkness, que é a bruxa dos quadrinhos, ela, ao mesmo tempo que funciona como uma aliada para Wanda, ela também é uma espécie de aliada do próprio Mephisto. Então ela ficaria ali meio que transitando numa área cinza que a gente ainda não saberia exatamente o que pensar dela. Mas esse negócio da quebra, da forma como a coisa acontece, e você vê, por exemplo, os bebês acabarem se transformando em crianças de 5 anos do nada, pra ela tava tudo bem. Exato. Como se fosse a coisa mais normal do mundo. Ela diz, as crianças, você não consegue controlá-las. Por mais que você tente. E de repente esse tipo de coisa tá começando a fazer com que a Wanda comece, se de fato for ela a responsável pelas coisas e eventos que estão acontecendo ali, ela está começando a se importar menos com o que os outros vão pensar. Ela talvez esteja superestimando seu próprio poder ou ela esteja inferiorizando as consequências. Porque ela não parece estar ligando muito. Verdade. Mas a gente vai acabar caindo num momento onde a gente vê, por exemplo, as crianças fazendo 5 aniversários no mesmo bolo. Porque elas cresceram ali, né? Eles acabaram fazendo essa montagem aí do bolo e os 5 anos que foram em segundos. É assim, a série toda vem lidando com relógios e com passagem do tempo desde sempre. Se a gente for parar para perguntar para nós mesmos qual a lógica disso, pensa assim. Se você tivesse condições de criar meio que um mundo utópico, fantasioso para você viver nele, você ia querer que as coisas passassem tão rápido? Então não, isso não faz sentido, porque tudo passa rápido, inclusive as décadas, né? Talvez isso seja um reflexo de alguns dos temores deles de que realmente o tempo deles está se esgotando. Ou talvez eles tenham que conseguir alcançar um determinado objetivo antes que o tempo alcance, porque o tempo não é para eles. Talvez o tempo seja para outra pessoa ou entidade. Alguém, né? Conforme a gente está passando as décadas e a gente está vindo mais para cá, a vida da Wanda está ficando mais complicada. Verdade. Ela está tendo que cuidar de mais detalhes, porque cada vez acontecem mais erros que ela tem que cuidar, e às vezes ela mexe de um lado para arrumar, mas ela acaba
estorvando as coisas do outro. E agora a gente sabe que a interferência externa está começando a vir com bastante força. Quando a gente volta dessa abertura aí, a gente, reentrando na sitcom, vê que as crianças estão lá na cozinha, estão na pia cheia de espuma ali e estão na frente de algo que elas estão tentando esconder. A cena vai evoluindo com a mãe tentando investigar o que está acontecendo, a gente vê que eles estão escondendo o cachorrinho. E, na verdade, o que as crianças estão querendo é arranjar um jeito de ter a aprovação dos pais para ter a permissão de ficar com o bichinho. É nessas que a gente vê uma espécie de reunião familiar ali, o Visão tentando conversar com os filhos, entender o que está acontecendo. Ele está mantendo a aparência humana, porque ele tem noção de que vai ser interrompido a qualquer momento. Então ele não está querendo ter aquele negócio de ter que correr do nada, inventar uma desculpa para poder transformar o rosto de sintesoide dele do nada nesse rosto humano. Ele já fica permanente com esse rosto. E a gente vê que quando eles arranjam lá a tal idade, que as crianças falam, mas podemos ficar com eles e tal. A Wanda fala, a gente acha que vocês não estão prontos, talvez quando vocês estiverem, eles olham um para a cara do outro, 10 anos. Então seria esse esquema de tipo, a gente acha que quando vocês amadurecerem até lá, vocês teriam a possibilidade de ficar com o bichinho. E aí o que as crianças fazem? Automaticamente, já que elas controlam essa passagem do tempo, eles resolvem envelhecer e agora, em teoria, eles poderiam ficar com o bichinho. O que faz com que automaticamente a Agnes acabe entrando em cena, inclusive trazendo uma casinha de cachorro, que a gente se pergunta como é que ela sabia, pois né? O Visão tinha razão, ele sabia que ia acontecer aquilo em qualquer momento e aconteceu. Pois é, como se ela meio que de fora da cena sempre tivesse uma noção do que ela precisa fazer para participar agora, nesse momento, o que é importante ali. É justamente nesse momento, quando eles estão lá meio que tentando escolher um nome para o cachorro, eles fazem uma sugestão, aí o cachorro vai, acaba lambendo lá a tomada, acaba saindo umas faíscas, né? E aí eles sugerem o nome Spark, que seria faísca em inglês, e automaticamente, quando eles fazem aquela cara de parece um bom nome e tal, automaticamente a Wanda cria a coleira ali e o Visão não curte muito essa ideia. Porque ele foi em frente à Agnes, né? Ele fala, caramba, ela quase viu, mas não viu, né? Mas fica aquele negócio como se ela tá começando a fazer as coisas como se não tivesse mais problema, como se não tivesse o que esconder. Ela não tá se importando mais. E o principal problema ali naquela cena é o fato de que marido e mulher não estão mais conseguindo se entender como deviam. Verdade, está tendo uma crise ali no casamento. Começa tudo de uma forma bastante suave, ele tenta resolver da melhor forma possível, e ele acaba, para ter o tempo dele, se afastando dela com a desculpa de que ele vai para o trabalho. O problema é que as crianças acabam notando quando eles estão lá brincando com um cachorrinho, naquelas de, poxa, afinal conseguimos a permissão de ficar com o cachorro, aquele negócio todo. Mas, mãe, cadê o papai? Ele foi trabalhar, mas hoje é sábado. Não, não é. Hoje é segunda-feira. Não, é sábado. Mas hoje de manhã era sábado. Então o que está acontecendo? Essa quantidade de detalhes que transbordam estão saindo do controle da Wanda. E as pessoas mais importantes dentro dessa mentira que ela está criando, que é o núcleo da família, está começando a sair do controle. Bastante. Então fica naquelas, a gente tem que se perguntar, será que no fim das contas tudo isso vai valer a pena? Como a Patrícia tinha comentado, quando eles começam a analisar coisas como, por exemplo, as vestimentas que a Mônica trouxe de lá de dentro, eles percebem na análise ali do laboratório de que na verdade o tecido tem uma cara de talvez algum tipo um poliéster, um algodão e tal, mas que tem concentrações altas de Kevlar, como se a roupa que ela entrou, né, de uma agente com um colete à prova de balas, tivesse sido mexida e acaba gerando uma aparência de uma roupa nova que não deveria existir. É uma coisa que está roubando nas regras da realidade. Mas eles acabam se perguntando o seguinte: se você entra com algo de outra época e esse algo acaba sendo modificado para fazer parte daquela realidade, o que aconteceria se você entrasse com algo compatível com aquela realidade, mas que fosse útil para o pessoal que está do lado de fora, né? Uma das primeiras coisas que a gente vê, e ainda não tem como ter certeza absoluta se já vem desse plano deles terem uma noção das coisas, tanto do ponto de vista físicas quanto tecnológicas, mas que possivelmente está entrelaçada com a ideia ali, é a ideia de que lá no serviço, o Visão, junto com o amigo de trabalho dele, acabam recebendo um e-mail. É mais ou menos uma tentativa parecida com aquilo que tinha rolado no outro episódio,
quando o agente Wu acaba tentando entrar em contato com a Wanda através do rádio. E dessa vez a gente vê que, de alguma forma, todas as pessoas que estavam em volta ali, de uma forma sinistríssima, começam a ler em uníssono aquele mesmo e-mail que tem mensagens que não são nada subliminares, colocam 1000 minhocas na cabeça do Visão, e é nessas que ele acaba usando a influência dele para meio que libertar o Norm, para trocar uma ideia com ele fora da influência dela. Quem é essa ela, a gente ainda não tem certeza absoluta. Será que ele realmente estava falando da Wanda? Será que ele está falando de alguma outra pessoa? Não sabemos, mas ele estava aterrorizado, ele estava com muito medo, ele queria, por favor, me tira daqui, pede para ela parar. Uma sensação de urgência ali, Exato. inclusive. Foi angustiante, inclusive. Até que o Visão meio que faz ele voltar para o estado natural e, como se uma chavinha virasse, ele volta a interpretar um personagem bobinho de uma sitcom ali, fazendo lá o finalzinho da piada dele. Na sequência disso, a gente vê o uso justamente de algo compatível com tecnologia da época, que é o uso de um daqueles drones que foram usados nas guerras, que a gente via nos jornais, as imagens das câmeras mostrando o começo da tal guerra cirúrgica que a galera do jornalismo falava. Eu não lembro, eu não era nascida ainda. Ela é muito novinha. Então, foi ideia da Mônica, né? Levar o drone dos anos 80, porque ela queria conversar com ele e tudo. Só que ela não sabia que o diretor tinha outras ideias, né? O cara meio que pisa na bola para ferrar a confiança que é depositada na situação ali. E quando o diálogo parece que não vai acontecer da forma tão fluida como eles tinham planejado, o cara manda soltar um míssil nela. Um míssil. E logo em seguida, a gente fica sabendo que furaram o perímetro e tem alguém saindo da bolha. Quem que é que tá saindo da bolha? A Wanda. E a Wanda como a gente conhece, né? Com a roupa que ela tava na época dos Vingadores. Com o sotaque. Que tá de novo pesado. E ela vem carregando aquele raio daquele drone, joga pra galera e solta um. Isso aqui é de vocês? Com uma cara de ódio. De qualquer forma, a partir desse momento, a gente sabe que tem aqui um ponto de ruptura. A Wanda sabe que o bicho tá pegando lá fora. A galera não vai simplesmente ouvir o que ela falou, as ameaças dela e soltar não, é melhor deixar quieto, né? Ela nem tá incomodando ninguém. Ela sabe que a situação vai começar a piorar. Só que ela, quando ela volta, ela faz aquele shield, né, que ela criou ali ficar muito mais forte. Ela já começa a mudar a cor daquilo pro vermelho, que eles chegaram a citar que ela ainda não tem nenhum apelido, que ela ainda não tá usando de fato o nome da Feiticeira Escarlate, né? Mas que talvez a gente tem meio que motivos para acreditar que ela tá colocando tanto medo nas pessoas, né? Ela tá começando a se fazer de vilã, ou pelo menos ser percebida dessa forma, que ela meio que vai acabar merecendo ser chamada de alguma forma que pode ser vista como pejorativa até. Aí ela teve que parar um pouco para ir resolver as coisas e agora quando ela volta ela descobre que o cachorrinho morreu. Inclusive morreu ali, foi encontrado justamente no quintal da Agnes, né? Numa situação, numa circunstância um pouco estranha. O mais importante da cena é a parte mais irônica, que chega a ter aquele momento hipocrisia, quando as crianças estão com o coração partido ali falando, mãe, mas não é justo. Faz alguma coisa. Traz ele de volta, a gente sabe que você consegue resolver isso, você consegue resolver tudo, você consegue reverter a morte. E ela entra numas de dar aquele sermão de, olha, não é bacana e nem é legal fazer um negócio desses. Acho que vocês, inclusive, deveriam parar de acelerar o crescimento de vocês. Porque, na verdade, eles querem fugir daquele sentimento ruim, né? Do problema. Então, eles querem crescer novamente para esquecer aquilo. E ela fala, não façam. E aí ela vem com o discurso de mãe, totalmente irônico, porque, né? Ela fez isso com o Visão. Acontece algo de hipocrisia ali, porque quando ela fala de não trazer de volta, ela trouxe o Visão de volta. E a gente já começa a estar com uma propostinha de talvez alguém que também morreu acabar voltando a aparecer aqui. O problema é, como a gente ainda não tem certeza absoluta de que ela esteja fazendo essas coisas por livre e espontânea vontade 100%, talvez ela esteja falando aquilo, inclusive, como uma espécie de confissão, né? Como se ela estivesse, talvez, tentando dar uma desabafada. Mas que pega mal pelo fato dela ter feito as coisas que fez, pega. Talvez é um jeito dela falar pra ela mesma, né? Ali tentar colocar um pouco de... Porque ela tem a consciência, né? Que ela está fazendo algo errado. Tanto que o Visão que ela criou é um Visão correto, né? Um Visão que ele sabe o que é certo e o que é errado e é ele que tenta trazer
ela pra luz. Quando ele volta, ele tenta dar uma consolada nos meninos, acaba puxando para um abraço e tal. E quando eles vão para casa, você vê que ele tá preparado para ter uma conversa mais essa séria. parte, gente, daí em diante ficou interessantíssimo. É onde meio que, por mais que eles forcem ainda mais o negócio da comédia, com mais claque, com mais trejeitos ali dos enquadramentos, da velocidade do que eles querem dar, meio naquelas de ela tá forçando o negócio para acabar. Ele chega a falar para ela, inclusive, eu falei com o Norm. Eu falei com ele fora da influência e tal. E ela meio que não tá gostando daquilo, ela tenta arranjar um jeito de encerrar a conversa. Ela, inclusive, começa a subir os créditos. O que, aliás, realmente, esse episódio foi um pouco mais longo e seria aquele exato momento, o tempo de terminar o episódio que nós estamos assistindo. Né? Ela tenta terminar o episódio, mas já o ficando Visão não bravo, o Visão entra com aquela cara de não, você não vai acabar agora não. E ele estica o episódio. Eles tiveram uma DR, olha... porque ele quer respostas. E aí eles começam a conversar. Quando eles passam da porta da cozinha para a sala, ele já abandona aquele jeitão com a cara humana que ele tava, aquela roupa até meio patética, aquela gravatinha meio de mocó que ele tava pequenininha e tal. E eles começam a conversar de um jeito que a situação fica mais séria. Ele acaba subindo nos tamancos, começa a flutuar, ela também. Ele lembra ela que ela não tem poderes nele, no sentido de que não muda quem ele é, né? E ela dá aquela desafiada, será que não tenho? A coisa vai com certeza ficando mais pesada ali, até o momento onde eles dão aquela baixada na bola, tentando relembrar o que é realmente importante, que eles têm depositam essa coisa de o outro para mim é a coisa mais importante, então vamos pegar leve para tentar conversar. E quando eles estão começando a engajar no papo que, não, tá bom, então é para falar? Vamos falar. De novo, ele é interrompido, dessa vez pela campainha. Só que eu quero lembrar aqui duas coisas que eu achei muito importante nessa conversa. A primeira é que, primeiro, ela tenta realmente enganar ele, né? Dizer, você acha que eu mando em tudo aqui, não sei o quê. Aí ele fala do nome e tudo mais. Só que quando ela realmente, você percebe que ela está sendo sincera, que é quando eles se acalmam e sentam ali para conversar, ela abre o jogo de que ela não sabe, né? Ela não sabe como tudo aquilo começou também. Isso me faz acreditar ainda mais que tem outra pessoa. Ela gosta, talvez outra pessoa tenha chego nela. A menos que eles tenham ido por um lado onde ela tá com dupla personalidade e uma afeta a outra de uma forma maior e tal. Porém, lembrem do primeiro episódio, quando eles não lembram qual é a história deles, quando eles casaram, ela não lembra, não é só o Visão que não lembra, ela também não lembra. Porque se tivesse sido ela desde o começo, ela podia já ter inventado na cabeça dela uma história e ter soltado, você não lembra, querido, que nós nos casamos em Bahamas e, sei lá. Eles não tinham tudo pronto, inclusive eles chegam a colocar um pouco disso nos detalhes, né? A gente tinha comentado de que essa daqui é uma série que deixa detalhes espalhados por todos os cantos, seja nas musiquinhas, seja nas decorações, tanto que a gente vê que assim, tem animais espalhados pela série o tempo inteiro. Nesse episódio aqui foi um festival de bichinho, nas fotos da abertura, o próprio Visão tá vestido como peru, tá vestido uma série de coisas, eles do lado de bichinho de pelúcia, na cozinha chega até aquele tigre de plástico em cima do ela do prato. fala algo sobre tigre antes e logo depois, na cena seguinte, aparece um tigre ali. Então, acaba rolando esse negócio de você ver que tem uma influência, tem alguma coisa, eles vão parar para bater esse papo e quando ele se sente interrompido, ele olha pra cara dela com aquela cara de, mas caramba, de novo? Mas ela está sendo sincera quando ela diz, mas não fui eu. Ela realmente estava ali abrindo o coração. Eles vão curiosos, do mesmo jeito que todo mundo que está assistindo, né? Quem é que tá na porta? Posso dizer, quando ela abriu a porta, fez aquela cara de surpresa e parecia que ia travar, eu falei, não, o episódio não vai terminar Já ia ter acabado antes. Eles esticaram um pouquinho, quem estica 5 minutos e meio. Em 30 segundos dá para contar quem é que tá na porta. Muito obrigada por não ter terminado aquele momento. De qualquer forma, a gente dá um pulo lá pro lado de fora e a gente vê as coisas pela visão da Darcy, que acaba vendo o que tá acontecendo. Sim, foi show de bola também. E aí ela faz aquela cara de ai caramba, deixa cair o Cup Noodles dela lá, naquela de que coisa mais alarmante, e a gente descobre quem que é o visitante misterioso. A gente vê que tem a chegada de um Pietro. A gente só uma vê... versão do irmão dela. Você vê que é o irmão pelo cabelo. Aí você se pergunta,
Qual irmão? O lance todo é que eles colocaram aqui o ator que fez o Mercúrio nos filmes da Fox. E a gente já sabia que ele provavelmente ia ter uma participação. Tinha gente, inclusive, achando que esse ator ia ter sido colocado para fazer o papel do Mephisto, inclusive pelo fato dele já ter feito papéis parecidos em outras séries e tudo mais. Eu não sabia disso. Mas eu devo dizer que eu fiquei... porque assim, como é que essa pessoa entrou ali? Porque ela não faz parte de Westview. O que aconteceu? Ou é alguém assim, um vilão disfarçado aí de irmão, ou ela abriu já as portas para o multiverso. Olha, a gente de fato não sabe o que está acontecendo. A gente está vendo a internet fervilhando com teorias de todos os tipos. Os fãs estão à loucura. Desde pessoas que estão juntando todos os detalhes que conseguem de dentro do próprio MCU, até algumas pessoas que manjam muito mais do quadrinho do que a gente, que conseguem buscar detalhes que embasam teorias ali. Só que a gente vive duas realidades. A realidade de existe material que dá suporte para essas teorias e ao mesmo tempo a gente tem o outro lado, que é o lado em que a Marvel, dentro da versão cinematográfica, está tentando simplificar um bocado de coisa. E a gente sabe que as histórias em quadrinho, por mais legais e bacanas que elas sejam, elas estão aí há mais de 50 anos. Tiveram dezenas de escritores diferentes, fases editoriais diferentes, um monte de gente discutindo lá na redação, gente desfazendo o trabalho de quem veio antes. É uma bagunça. E a parte interessante que eu acho que vale a pena a gente fazer o comentário é, de tempos em tempos, tanto a Marvel quanto a DC precisam de criar pontos que sejam mais confortáveis para suas novas audiências. O MCU começou em 2008, tinha um monte de gente que assiste filmes agora que naquela época era pequeno demais para ir num cinema ou alguma coisa do gênero, ou pessoas que realmente não estavam empolgadas porque ainda não sabiam dar o valor que a Marvel tinha, pessoas que não eram nerds, não tinham isso no sangue, não eram audiência. E agora que eles estão começando a chamar mais a atenção do ponto de vista do entretenimento, é interessante que essas pessoas que estão interessadas não vão simplesmente virar o nariz, torcer a cara ali e soltar, mas tem mais de 20 filmes, eu não vou assistir isso tudo. Então creio eu que inclusive por motivos contratuais, para poder justificar de alguns atores estarem indo embora, chegarem novas levas de personagem, eles devem estar criando um ponto confortável com algumas daquelas sagas que mexem as estruturas fundamentais do universo. E acho que a gente está vivendo um momento desses aqui. Será? Vamos assistir os próximos capítulos, porque eu não sei vocês, mas eu estou muito ansiosa para ver o final dessa série. Pois é, essa é a parte boa de WandaVision, tá deixando a gente sempre empolgado para ver o episódio da semana seguinte. Agora o que importa não são as nossas teorias nem os nossos comentários, é o que vocês têm para dizer pra gente. Se vocês não viram os nossos vídeos anteriores, que tem essa pegada muito menos especialista e muito mais papo entre amigos, vem pra cá dar uma olhada nos vídeos anteriores, deixa o joinha de vocês. Compartilhem o vídeo com quem vocês acham que podem vir a gostar disso aqui. Inscrevam-se, que é muito importante. Lembrem-se da campanha para a gente chegar nos nossos primeiros 1000 inscritos. Comentem as suas ideias, contem pra gente o que vocês acharam. De repente vocês perceberam algo que a gente não percebeu. Conta pra gente aqui nos comentários. Galera, tô deixando 2 vídeos aí na tela para vocês escolherem, poderem continuar acompanhando o nosso conteúdo. Até semana que vem, gente. Um forte abraço. Tchau, tchau. E até mais.